Essa é uma outra pergunta muito interessante, né? O que é o compliance? Eu sou muito crítico desse tratamento, né? Muitos trabalham com o compliance ainda no plano das ideias. E o compliance vai muito além do plano das ideias. A política de integridade que integra um bom programa de compliance é um dos grandes pilares da lógica de estruturação de condutas éticas e de integridade dentro das instituições, né? O compliance no Brasil, ele veio importado basicamente de duas legislações internacionais, né, afora os outros normativos internacionais, mas basicamente do FCPA, que é a lei de corrupção norte-americana, e do UK Bribery Act, que é a lei antissuborno inglesa, que conjugadas formataram um pouco da lógica da lei anticorrupção brasileira. E na lei anticorrupção brasileira veio à tona a lógica dos programas de integridade, que foram depois melhor implementadas no Brasil legislativamente, e hoje na Lei 13.303 de 2016, que é a chamada Lei das Estatais, a própria expressão compliance vem cunhada como uma necessidade para as estatais acima de 90 milhões de reais de receita bruta operacional. Portanto, essa realidade do compliance já é uma vertente na administração pública brasileira. Mas o que se precisa entender é o que é um programa de compliance. Um programa de compliance não se resume só a código de conduta e código de ética e a instituição de missão, valores e visão da entidade. É necessário que se vá além. Um bom programa de compliance prevê, primeiro, uma análise da maturidade da empresa ou do ente que está instituindo esse programa. E nessa análise de maturidade, você tem um sem número de pesquisas e questionários internos que devem ser feitos para elaborar efetivamente uma estrutura de integridade dentro daquele órgão, porque não existe receita de bolo, não existe efetivamente uma regra geral de compliance. O compliance é montado, a conformidade daquela entidade é pensada para aquela entidade. Depois dessa análise de maturidade, há necessidade de se verificar os instrumentos normativos que influenciam aquele ente ou aquela entidade, para que com esses instrumentos normativos se faça uma boa política de integridade, com um bom código de ética, um bom código de conduta e suas políticas acessórias. Uma boa política de due diligence, por exemplo, uma boa política de gerenciamento de risco, uma boa política de consequência, uma boa política de segregação de funções sensíveis, que na administração pública é tão importante em razão das nomeações para cargos comissionados, dentre tantas outras que obviamente aqui nós poderíamos trabalhar. Depois disso a gente ainda tem a fase de elaboração de uma boa matriz de risco, uma matriz de integridade e não só uma matriz contratual como a legislação vem trabalhando hoje na administração pública. É necessário que eu tenha uma matriz institucional de integridade para verificar dentro daquela entidade quais são os riscos de compliance, o que a gente chama na prática de risk assessment de compliance. A gente tem que analisar quais são esses riscos voltados à lógica das desconformidades da entidade. Passando, necessário a instituição de um bom canal de denúncia, com proteção ao denunciante e com ampla capacidade de oferecimento dessas denúncias por qualquer um do povo. Portanto, é necessário que sejam aprimorados o que hoje se conhece como canais de ouvidoria, né? E, por fim, um treinamento, uma capacitação e um monitoramento contínuo desses programas. Portanto, de um breve bate-papo entre nós vemos que compliance é muito mais do que simplesmente agir em conformidade.